nós temos que entender a atuação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, manifestando profecias. Porque no Antigo Testamento, o profeta ele agia meio que como um juiz da nação e do povo. Ele era usado por Deus para guiar e direcionar o povo, porque as pessoas não tinham condição espiritual de se relacionar com Deus. Nós podemos pegar o exemplo de Moisés. Moisés disse que em determinado momento, depois que o povo esperasse, eles poderiam subir o monte e se relacionar com Deus. Mas o povo viu um monte fumegando, viu trovão, viu fogo e, cara, eu acho que eu não vou subir esse monte não. Vamos fazer assim, Moisés? Você busca a presença de Deus aí, você fala com ele e a gente só ouve o que você for falar, porque a gente tem medo de subir esse monte aí e morrer. Então o povo, por medo de subir o monte e morrer, pediram para que Moisés fosse o profeta deles, fosse aquele que iria transbordar a mensagem de Deus, comunicar a mensagem de Deus. Então, isso aconteceu por muitas pessoas, né? Não somente através de Moisés. Samuel foi um grande profeta também. Então, os profetas no Antigo Testamento eram em relação a isso, direcionar o povo de Deus. O profeta era uma pessoa que tinha coragem de se relacionar com Deus, que tinha sensibilidade espiritual para se relacionar com Deus e comunicar a mensagem de Deus. As demais pessoas da nação não tinham esse mesmo nível de espiritualidade, então elas eram dependentes do profeta para se relacionar mais profundamente com a revelação de Deus. No Novo Testamento, a atuação do profeta não pode ser dessa maneira. Por quê? Porque o véu rasgou, meus irmãos. Todos nós somos reino e sacerdócio de Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus. Nós estávamos afastados, apartados de Deus, como ensinei lá na segunda aula sobre as obras de Cristo na cruz. Mas Cristo restaurou as nossas vidas espirituais e nos permitiu ter comunhão novamente com Deus. E nós nos tornamos templo e habitação do Espírito Santo. Por isso nós não dependemos de um profeta para nos relacionarmos com Deus. Nós não dependemos de um profeta para revelar a mensagem de Deus. Nós dependemos do Espírito Santo que habita em nós. E ele sim pode comunicar a sua mensagem diretamente para nós. Muitas pessoas ficam atrás de profeta, atrás do irmão que revela, mas nós não precisamos disso, pois nós já temos a própria palavra revelada, nós temos o Espírito Santo que habita em nós e pode falar conosco. Só que, sabe qual é o problema das pessoas? Elas não têm a disposição de orar, não têm a disposição de jejuar, de meditar nas Escrituras, de edificar a espiritualidade. Então elas ainda assim, mesmo não edificando, não exercitando as disciplinas espirituais, mesmo assim elas querem ouvir a voz de Deus. Só que não tem como você ouvir a voz de Deus se você não tiver disciplina espiritual. Aí o que elas fazem? Vão correr atrás de quem exercita as disciplinas espirituais. Vão atrás das pessoas que têm vida com Deus, buscando revelação, buscando direção. E não é o padrão da graça. O profeta na graça não tem que ser oráculo de Deus, não tem que ser aquele que vai direcionar espiritualmente as pessoas. Porque o Espírito Santo já habita em nós e nós temos comunhão com o Espírito Santo e podemos conversar com Deus e sermos respondidos diretamente por Deus.